Vou entrar com o 21 GC aqui. Aqui nós estamos agora nós chegamos na Força Expedicionária Brasileira. Não, chegamos no segundo do primeiro. Segundo que faz parte da nossa FEB, né? Vamos ver se eu consigo apontar isso aqui. Tá conseguindo ver bem aqui, né? O que é aqui? Então o que acontece aqui? No Rio de Janeiro, tá vendo aqui, olha? Vamos botar aqui rapidinho. No dia 2 de julho de 44, a tropa sai daqui. Sai do Rio de Janeiro. Isso, mas vamos lembrar o seguinte. Foram em 5 escalões. O primeiro escalão vai sair daqui, no dia 2 de julho. O primeiro escalão saiu do Rio de Janeiro. Caçapava, não é Caçapava? Não, e o sexto. O sexto é RI, isso. O sexto RI. Mandou o primeiro escalão. Junto. Mas o embarque foi aqui? Como é que foi? Foi aqui, né? Aqui. As tropas vieram pra cá. Exatamente. Tá. Sai daqui. Então, o sexto RI, que tinha como o seu grupo de apoio aquele cara ali, olha, o segundo grupo do primeiro regimento de obus auto-rebocado. Quem é esse grupo? Aqui. 21 GC. 21 GC. Exatamente. Foi junto. Ele vai partir junto lá com o 6º RI e mais uns pelotões lá do 11 RI também. Vai partir para lá. E mais uns pelotões de sepultamento. Sim, todo aquele, assim vai. Tem toda a parte logística, né? Sim. Então, ele vai sair aqui dia 2 de julho de 44 e vai chegar lá em Nápoles, no dia 16 de 44. Vamos puxar para cá? Vamos puxar para cá. Agora vai para Nápoles. Isso. Chegando aqui em Nápoles, ele vai aqui na periferia de Nápoles, de Bagnoli, ele vai acampar. Depois daqui, ele vai para Tarquínia. Tarquínia, ele vai receber o material norte-americano. Foi abastecido por eles? Exatamente. Nós compramos tudo, viu? Ah, foi comprado. Land leasing. Land leasing. Tem esse detalhe. Então não foi de graça, não. Não, tudo. Ele forneceu. Parafuso por parafuso. Foi tudo pago. Logicamente que um preço mais camarada, né? Ali é porque estava entrando em combate, né? Então, aqui em Tarquínia, ele vai receber material e aqui em Vada, 19 de agosto a 3 de setembro, ele vai estar executando exercícios táticos. Já se preparando já. Preparando. Olha só, termina dia 13, né? Só que começou a haver um contratempo aqui em cima aqui e o general Mark Clark, comandante do 5º Exército Americano, ele queria juntar toda a FEB, 25 mil homens, e começar o combate. Só que houve esse contratempo. E ele viu que a nossa primeira, esse 6º RI, né, e mais o segundo do primeiro, não, eles se houveram tão bem aqui no treinamento, já está pronto, que ele criou um destacamento FEB. Aí que surge esse nome, exatamente, surge esse nome chamado de destacamento FEB. O que é? É uma FEB menos, né? É uma fração da FEB. Então um destacamento. Uma força expedicionária menor. Porque tá aguardando o pessoal chegar ainda, né? Entendi. E logo entrou em combate. Ele já viu que já estava pronto, logo entrou que não estava completo, é isso? Exatamente. Ele falou, não, tá... Exatamente. Só que ele entrou com a missão de regimento, e não de uma divisão, Entendi. Né? Então, a força expedicionária é divisão, né? É divisão. É divisão. Isso força expedicionária é uma divisão. Exatamente, uma divisão de infantaria expedicionária. Né? Não estava pronto, mas ele já botou no front. Botou no front. E o que acontece? Olha só, acabou dia 3 de setembro, né? No dia 16 de setembro, 3 dias depois, às 14 horas e 22 minutos, este tubo aqui executa o primeiro tiro em combate da FEB em solo italiano. Caramba, que dia? Repete a data. 16 de setembro de 44. Está aqui a cunha, ainda funcionando, normal. É esse? Esse aqui. Esse aqui? Esse aqui. Esse aqui é um objeto de guerra. Esse aqui é nosso acervo. É daqui. É um acervo. Quantos milímetros? 105 milímetros. 105 milímetros. Alcance de 11.160. Então ele estava lá em... Monte Bastione. Monte Bastione. E percebeu? O grupo aqui tem que Tava lá. Como é que chama isso aqui mesmo? Esse grupo aqui? Grupo Monte Bastione? Bastione. Por isso. Exatamente. Tá aqui a origem, então. Porque a denominação histórica dele é Grupo Monte Bastione, porque foi o local que deu o primeiro tiro. O primeiro tiro. Então, o primeiro tiro, podemos falar que o primeiro tiro de artilharia do Brasil, da FEB. Primeiro tiro em combate. Em combate, ele surgiu deste... esse tubo aqui. Esse tubo aqui. Isso. Isso aqui pertencia a um obuseiro ou um canhão? Um obuseiro. Um obuseiro. Aí já era um obuseiro. Isso. Aí você vai me perguntar o seguinte, Cassiane, você tem aqui tantos armamentos históricos, todos eles sob reparo, roda direitinho, por que esse tubo aqui está fora do reparo? Eu vou lhe responder. Eu não perguntei. Sabe o que aconteceu? Ocorre o seguinte, depois eu vou falar de outras missões aqui, vou seguir para vocês aqui. Nas missões, aliás, antes aqui, vamos dar sequência então aqui, para chegar a essa explicação aqui? Bom. Vamos lá, olha só, depois de Monte Bastione, nós vamos combater em Camaiore. E depois vamos combater em Monte Prado. Tá seguindo aqui? Monte Prado. Seguindo. Só que o nosso roteiro de guerra era seguir para cá. Mas aqui em Pietrasanta, estávamos tendo um problema com a 90ª Task Force, que era a divisão de negros americana. Estava tendo problema? Dificuldade. Então, duas companhias do 6º RI e mais o nosso segundo primeiro, que é o 21 GC, foi deslocado daqui para combater aqui. E com um detalhe, nós recém chegando no campo de combate, recebemos ordem do 4º Corpo de Exército que o comandante
desse quartel aqui, chamado Geraldo da Camino, tá o nome dele lá, olha? Sim, Geraldo da Camino. Geraldo ele ia fazer um agrupamento de artilharia, ou seja, ele ia comandar este grupo, que é o segundo do primeiro, e mais 4 grupos norte-americanos. Ia passar o comando dele? Não, ele comandou. Comandou? Ele comandou aqui em Pietra Santa, simplesmente tocou horror aqui em cima dos alemães. Tocou horror. Aí o que acontece? Quando segue depois o fluxo do combate normal, aí sim, aqui em Monte Castelo, é que no dia 14 e 15 de novembro de 1944, toda a FEB vai estar reunida. Aí ela está pronta. Exatamente. Uma divisão por completo. Só nessa época. Que antes, quem combateu, quem foi na FEB? Somente o 6º RI, com apoio do 2º do 1º. Que era o primeiro escalão. É o destacamento, destacamento FEB. O destacamento FEB. Quando nós vamos chegar aqui em Monte Castelo, vai ter os grandes 5 combates em Monte Castelo, onde os 4 primeiros combates não é desastroso, mas sim, a posição do alemão era muito privilegiada. As nossas foram nesses combates. Você é de infantaria, né? Infantaria. Então acontece, o comandamento. Comandamento. Eles tinham comandamento. A gente não tinha. Então tinha que superar isso aí. E detalhe, nenhuma força, nem o exército inglês e nem o americano tinha conseguido essa façanha antes. Não tinha isso. Não tinha conseguido. Então Mascarenhas de Moraes não desistiu. Não desistiu. Foi nessa obra aqui. 3, 4, até na quinta consegue. Com mais o batalhão de montanha americano e mais a Força Aérea, né? Teve o grupo de caça, exatamente. Né? Só que este tubo aqui, ele disparou tanto que o sargento Lima, que comandava essa peça aqui, verificou um comportamento irregular da peça. Quando ele foi observar por dentro aqui, a gente não consegue, tá meio escuro. De tanto uso, 4 raiamentos racharam. Então teve que trocar. Ele pediu apoio, trocou o tubo. Por isso que esse tubo está fora do reparo. E aí esse tubo chegou até aqui. Chegou aqui. Tá aqui, faz parte da história. Exatamente. E por que eu sei que deu o primeiro tiro? Mas Cassini, isso foi em Monte Castelo e o primeiro tiro foi em Monte Bastione. É porque esta peça aqui era a peça do sargento Lima e era a peça diretriz. E é a peça diretriz que executa o primeiro tiro. É a peça diretriz. Exatamente. Por isso que eu falo contigo que esse aqui está. Foi o primeiro. Exatamente. O primeiro disparo. Agora aqui é interessante. Vamos fazer mais um resumo aqui rapidamente aqui? Por favor. Olha só que interessante aqui. Efetivo do nosso grupo, 510 homens. 510 foi. 510 homens, tá vendo aqui? Missões que só esse grupo cumpriu. 2.995 missões. Só o segundo e o primeiro. E nós disparamos 55.292 granadas. Só este grupo. Caramba. Participou muita... Muito. Teve uma boa participação. Fez muito apoio da artilharia aí, né? De fogo direto. Fogo. Tá? E esse grupo aqui acaba sendo pioneiro aqui agora. Em algumas situações, que ele, como compõe o primeiro escalão da FEB, ele vai ser o primeiro a atravessar o Atlântico. Né? Ele vai ser o primeiro a disparar contra o inimigo. Ele vai ser o primeiro a cumprir missões com tiro com observação aérea. Veja bem, nós éramos uma artilharia a cavalo. Nós éramos uma artilharia a cavalo. A gente vai ter um salto tecnológico do cavalo ao motorizado. Nós vamos sair de uma escola francesa, da missão francesa no Brasil, onde a gente tira aquela coisa da precisão o tempo todo e vamos partir para uma doutrina norte-americana que é volume de fogo. Volume de fogo, saturação. Olha o que aconteceu. Pega um exército acostumado com a doutrina de precisão e de repente muda para volume de fogo. Ele coincidiu as duas. O que o alemão falou? Sabe o que ele falou quando o Brasil entrou na guerra? Uma nova artilharia entrou no campo entrou no campo de batalha. Porque estava diferente. Exatamente. Preciso volume de fogo. Volume de fogo. E tinha experiência na precisão também. Exatamente. E precisão. Exatamente. Uma nova pegou eles de surpresa. Entrou no campo de batalha. E os tiros foram na direção da 148ª Divisão alemã, não foram? No final já? Principalmente isso final, aí, né? Exatamente. A divisão que a gente teve a perseguição maior foi isso aí. Por quê? Eu vou explicar já depois ali embaixo, nos 2 canhões que temos ali. Eu vou te explicar. O nosso objetivo sempre foi o quê? Os Apeninos. Essas construções aqui em granito, aqui, né, em concreto, ela vai representar pra gente aqui os Apeninos. Conta, o que é isso? Os Apeninos. As montanhas, né? As cadeias dos Apeninos. As cadeias de montanhas. Está representado aqui? É isso aqui. Essa montanha aqui. Que você está vendo esse ponte agudo aqui, como se fossem as montanhas do Apenino. Tá. E por que 3? Não, porque tem vários, né? Tem vários, é uma serra. Mas existe um registro ali, olha. Sim. Aquele registro que está lá. Eu vou lhe mostrar aqui então. Você vai chegar agora lá? Vou chegar aqui. Vai poder ir lá ou vai continuar aqui? Não, aqui já acabei já. Aqui, então vamos indo para aquela região agora. Então, aqui. Nós estamos na FEB ainda, na Força Expedicionária Brasileira. Veja que o nosso tubo aqui está apontando para onde? Para os Apeninos. Nós estamos... Exatamente. As montanhas. O que tinha os Apeninos? A famosa linha gótica. Estava lá. A linha gótica. E ninguém tinha conseguido ultrapassar a linha gótica. Esse era o objetivo, tinha que ultrapassar. Tinha que empurrar poder continuar. Empurrar o alemão para Berlim de novo.
de volta para a Alemanha. Então o que acontece? A primeira tropa que rompeu a linha gótica, qual foi? A nossa? Foi, exatamente. Força Expedicionária. Exatamente. Com apoio de outros exatamente. Tem um conto que a gente vê, eu esqueci onde está essa conspiração, que ele fala o seguinte, o Marclac fala para o Marquinhos de Moraes o seguinte, não fica nessa posição que está sob fogos alemães, sob o alcance dos fogos alemães. Sabe o que ele falou? General, desta posição para frente, o exército brasileiro só avança. Só avança, não recua, que não recua. Só vai. Isso aí. Aqui. Então vamos lá, você perguntou aqui, né? Isso aí a primeira... Nessa primeira aqui, tem o nome aqui do comandante do Estado-Maior, e seu Estado-Maior. Era o Estado-Maior, ele estava lá. Isso. Estava lá, ele estava em combate. Estava lá. Aqui, são esses militares exatamente. Que estão aqui. Na segunda montanha aqui, nós vamos ver aqui, todos os capitães, oficiais intermediários, subalternos e subtenentes sargentos. Que estavam nas tropas. Exatamente. E lá atrás, todos os cabos e soldados. Vamos, vem cá. Então, e aqui por oportuno... E aqui você aqui, também, assim... Aqui por oportuno aqui, olha. Exatamente tá o local, que foi o... Onde cumprimos a missão. Cumprimos a missão, olha a quantidade. Que está faltando lá, botar aqui Pietra Santa, que a gente vai colocar depois lá, ó. Pietra Santa, que é mais local. Entendi. Vamos passar por aqui por dentro agora, que esses foram os combatentes que foram enviados para a Força Expedicionária. Não, foi os nossos combatentes que estavam com o segundo do primeiro. Eles estavam... hoje a gente... Isso aqui são os integrantes... do nosso, da Força Expedicionária, mas exclusivamente desse grupo, exatamente. Que na ocasião era o segundo do primeiro, segundo grupo do primeiro regimento de Augusto. Aqui ele não está fazendo referência se esses combatentes foram mortos lá. Mortos desse grupo foram somente 4. 4? Eles não tombaram, foram mortos. Sabe, tem diferença, não sabe? Não. Quando... É a mesma coisa. Hein? Para mim eu estava entendendo a mesma coisa. É diferente. Qual a diferença? Quando o militar ele morre por ferimento em combate ou morre em combate, ele tombou. Certo. Mas quando ele morre por acidente de viatura não conta? Ou por doença, ele morreu. Ele morreu. Entendi. Entendeu? Não entra como... Não entra como... Bom, todos foram... Sim, vai lá. Inclusive, eu concordo, os nossos companheiros que estavam nos navios mercantes aqui também, foram, deveriam, não sei, ser contabilizados também, porque... Mas eles são contabilizados lá no Monumento aos Mortos na Guerra Mundial. Eles estão lá. O motivo foi a Segunda Guerra Mundial. Eles foram os primeiros, né? Não tiveram nem como reagir, né? Não só esses daqui, como também a própria Marinha de Guerra também morreu gente. Também, né? Teve outros. Isso. Então, nas laterais estão todos os combates, os locais onde foi a atuação... Desse grupo na atuação da Força Expedicionária. Exatamente. Então, só para a gente definir bem, tudo isso que nós contamos aqui, que você contou, eu apenas apresentei, foi a participação desse grupo aqui na Força Expedicionária Brasileira. Qual foi o papel, né, da artilharia lá na Força Expedicionária Brasileira? Inclusive, agora, para a gente finalizar esse pedaço da história da Força Expedicionária, ali está o tubo do primeiro tiro que foi executado. Do Buzeiro, que é o primeiro tiro. Lá em Monte Bastione, no sopé do Monte Bastione. O Monte Bastione fica na província de Lucca, na Itália. Na Itália. Você já foi para a Itália? Não fui, não. Então agora nós vamos passar da Força Expedicionária Brasileira, nós vamos descer ali para baixo, não é isso? Isso. Mas eu queria que você mostrasse e falasse um pouco agora, aproveitar que a gente vai dessa construção até a gente chegar lá embaixo. Terminada a Força Expedicionária Brasileira, a gente vai dar uma interrompida agora para você ir falando um pouco da história. Tem uma história para você contar para nós aqui interessante? Tem uma história sim.